Mas esse mês de outubro é uma data que a gente celebra principalmente o Outubro Rosa, é uma promoção maior de conhecimentos e de discussão sobre o câncer de mama, que ainda tem uma incidência muito alta em nosso país. Ninguém melhor que o doutor Juliano Pessoa, advogado, uma das vozes mais respeitadas em direito médico e da saúde em nosso estado. Doutor Juliano, um bom dia. Bom dia, Elias. De fato é um tema importantíssimo, eu diria, de grande relevância. Nós completaremos no dia 22 de novembro agora deste ano 4 anos do Estatuto da Pessoa com Câncer, né, que foi instituído em 2021 no nosso país e tenta trazer um olhar mais humanizado e mais especializado para essas mulheres, para essas pessoas, de modo geral, acometidas pela patologia. E inúmeros direitos, como você bem destaca, existem e precisa, naturalmente, que a sociedade atue efetivamente, fazendo o controle social, cobrando, reivindicando, reportando as negativas ou os obstáculos para que o Estado, especialmente, né, que é quem em maior número assiste essas pacientes, assista adequadamente de acordo com o que é preconizado pela lei. Doutor Juliano, é muito difícil. A gente tem um diagnóstico de câncer e depois a gente não sabe a quem recorrer. É um momento muito delicado. Eu tenho diagnósticos em mão. O que é que acontece a partir de agora? Eu estou aqui com o meu plano de saúde na mão e não sei, o plano diz não. Como é que é isso, doutor? Veja só, tanto o Estado, né, por meio do Sistema Único de Saúde, bem como as operadoras de plano de saúde, devem assistir adequadamente, como eu ressaltei. A lei hoje é muito precisa, eu diria, Elias, principalmente em alguns lapsos temporais que são cruciais para esse tipo de diagnóstico e início de tratamento. Então, nós temos uma legislação que determina que, caso o profissional médico, quando ele se depara com esta paciente, se a principal hipótese diagnóstica dele for a neoplasia maligna, ou seja, for o câncer, ele deve encaminhar esta paciente para empreender todo e qualquer tipo de exame necessário para fechamento desse diagnóstico em até 30 dias. Isto é o ideal que aconteça, é o que a lei preconiza. Então, a gente já tem uma legislação que protege antes mesmo da conclusão diagnóstica. Exatamente, porque nós tínhamos desde 2012 uma legislação que previa o início de tratamento, ou seja, um limite para iniciar o tratamento que são 60 dias. Só que existia um gargalo enorme que era no pré, ou seja, demorava-se muito para diagnosticar e mesmo que se cumprisse os 60 dias para iniciar o tratamento, muitas vezes o diagnóstico tardio eliminava muitas vezes a chance de cura, né? O câncer de mama ele tem um índice altíssimo, apesar da incidência, um índice altíssimo de mulheres que superam, que ultrapassam essa barreira e conseguem curar e se livrar de fato da patologia. Então a legislação supriu essa lacuna e hoje nós temos esses dois períodos aí que são cruciais. Em até 30 dias encaminhar para qualquer tipo de exame que for necessário para fechamento do diagnóstico. Fechando esse diagnóstico, em até 60 dias, essa paciente precisa iniciar o tratamento, e seja qual for a abordagem ali, seja medicamentosa, quimioterápica, radioterápica, cirúrgica, e aí, naturalmente, ficará a critério do profissional médico, da equipe médica que estará assistindo, mas precisa iniciar. Vamos para o mundo real. Quem nos ouve e nos acompanha nesse momento sabe que não é tão simples assim, especialmente no Sistema Único de Saúde, conseguir que isso funcione na prática. A grande maioria das pessoas encontram ainda muitos obstáculos, sim, e é preciso que a gente discuta isso e traga essa informação para as pessoas, que a realidade é bem distinta do texto de lei. Mas como é que a gente pode efetivar ou tentar efetivar isto? Buscando ajuda rapidamente. Você levanta um ponto crucial, que é essa questão da paciente não ficar, muitas vezes, simplesmente com as negativas, com os obstáculos, e não procura ajuda. Profissional é o mais indicado, porque se existe lei federal determinando um período preciso, exato de tempo, e há descumprimento, seja pelo SUS, seja pelas operadoras de saúde, ela precisa automaticamente empreender medidas formais para forçar, compelir essas instituições a cumprir o que está lá no texto de lei. E aí ela precisa, de fato, de um auxílio profissional, de uma pessoa que empreenda as medidas rapidamente, porque tempo
é igual à vida nesse tipo de patologia. Bom, então, independentemente de ser pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, ou pelas operadoras de plano de saúde, tanto a chamada lei dos 30 dias, e que diz respeito ao diagnóstico, quanto a lei dos 60 dias, e que diz respeito ao efetivo tratamento da doença, tem que ser efetivado pelos dois entes. Exatamente, qualquer dos entes envolvidos, porque é uma preconização, inclusive consta hoje, de forma aglutinada, vamos dizer assim, no estatuto da pessoa com câncer, esses direitos, né, à dignidade, isso aí já vem desde a Constituição Federal, a diagnóstico precoce, a tratamento também dentro da sua necessidade. Então, ou seja, não dá para brincar com uma patologia desta magnitude e desta gravidade. Agora, doutor Juliano, nós temos novidades em relação às drogas que estão à disposição para os tratamentos quimioterápicos, por exemplo, as possibilidades de radioterapia, de cirurgias dessa área. A legislação melhorou nesse sentido, ampliou esse leque de opções para que o profissional médico, inclusive, possa ter muito mais possibilidades? Eu diria que sim. Inclusive, nós temos hoje, Elias, quimioterápicos até orais, né? Ou seja, de uso residencial, que não só o Sistema Único de Saúde dispensa, bem como as operadoras também têm a obrigação de dispensar. Eu diria que nós tivemos avanços, né? Avanços no sentido de se ter uma agilidade maior. A Conitec hoje ela termina fazendo inserções com maior brevidade hoje no Sistema Único de Saúde. Nós temos leis que linkam a obrigatoriedade das operadoras de saúde também inserirem essas inserções do Sistema Único de Saúde automaticamente no rol da ANS, então, ou seja, trazendo já o dever e a obrigação para as operadoras, né? O que a gente encontra ainda barreiras são aqueles medicamentos ou tratamentos que ainda não se encontram na lista de dispensação do SUS e também não se encontram no rol da ANS. Aí sim a paciente encontrará bastante dificuldade de acessá-los de maneira direta e simples, porque o próprio Judiciário, o STF, inclusive, recentemente abordou até a restrição do rol da ANS agora, trazendo vários requisitos. Já tinha feito isso no Sistema Único de Saúde, ou seja, quando você precisa de medicamentos que não estão contidos na lista de dispensação, e agora também no rol da ANS você tem mais requisitos a se cumprir. E, então, aí é que o paciente precisará, de fato, de uma assessoria profissional para poder analisar se ela preenche os critérios, se a documentação médica está toda regularizada para poder acessar. Ressalvando isso, os medicamentos que estão disponíveis, tanto no Sistema Único como na rede privada, a paciente deve acessar de maneira breve, conforme prescrição médica. Doutor Juliano Pessoa, recentemente, nós tivemos aí uma diretiva do Ministério da Saúde dizendo de que agora a gente tem uma nova faixa etária para mamografia. Quando ele diz isso, ele está dizendo só para o Sistema Único de Saúde ou ele está falando também para as operadoras de plano de saúde? Veja, isso foi bastante mal repercutido, diria até, né? As operadoras não se alterou nada ainda, porque a ANS se manifestou diante da negativa repercussão que houve no país todo, e não houve qualquer modificação até então, Elias. Então, essa faixa etária não foi alterada. Há uma discussão, inclusive por meio de audiências públicas, e a ANS, em momento futuro, que não deu qualquer tipo de previsão disto, irá se posicionar neste sentido. Porém, vale destacar que prescrição médica, recomendação médica, não deve ser desrespeitada. O que se tenta, na realidade, é mexer, modificar, é na regra geral, vamos dizer assim, que, a meu ver, não deixa de impactar diretamente inúmeras mulheres que, de repente, necessitariam ter acesso a esse tipo de procedimento. Mas, havendo prescrição médica, não deve haver negativa, independentemente da idade, porque havendo uma indicação profissional, técnica, direta para aquela pessoa, de que ela necessita passar a ser submetida a esse procedimento para ter algum tipo de informação. Então, nesse caso, independentemente da mudança, e a própria mudança que foi discutida, e foi importante você trazer isso, apesar do desejo de alterá-la, havia ressalva, sim, de que, havendo prescrição médica, não devia haver negativa. O grande detalhe é que, assim, existe, queira ou não queira, uma busca espontânea, né, de um cuidado maior com a saúde, do autoexame, de buscar
fazer exames com maior frequência, e quando você impõe regras assim gerais, você termina tendo uma barreira de restrição de acesso fácil da população. Mas havendo prescrição, independentemente da mudança de regra, porque caso o médico indique, tem um motivo por trás daquilo. Seja um histórico familiar, seja um fator de risco que a paciente tem e precisa acompanhar com maior brevidade, ou seja, de maneira mais precoce, para poder evitar, de repente, de ser acometido. Então, tem tudo isso que precisa ser preservado e deve ser respeitado naturalmente em caso de prescrição. Doutor Juliano Pessoa, infelizmente, alguns casos de câncer de mama chegam às salas de cirurgia e parte, ou até mesmo as mamas inteiras, elas são suprimidas durante o procedimento cirúrgico. A lei garante uma reconstituição. Essa reconstituição, ela cabe apenas ao Sistema Único de Saúde ou as operadoras de planos de saúde também estão obrigadas a ela? Excelente pergunta. Os dois entes, né, tanto o ente público como os entes privados, são obrigados a reconstruir a mama. E vale destacar, trazendo uma notícia excelente, eu diria, para essas pessoas. Recentemente nós tivemos uma nova lei, inclusive, que amplia o acesso à reconstrução mamária, independentemente da causa. Até então nós tínhamos somente o acesso nesses casos que nós estamos aqui falando de forma mais pormenorizada, ou seja, a paciente acometida pela neoplasia maligna, pelo câncer, tinha esse direito de reconstrução. A lei agora amplia, mesmo que seja um acidente, por exemplo, que traga esse trauma, essa mutilação, a paciente tem direito de acessar. Essa lei terá vigência agora no final deste ano, em novembro. Então as pessoas precisam acompanhar porque está muito próximo aí o direito de acessar. Mas vamos tratar da paciente com câncer. A lei é muito direta, Elias. O que é recomendado, inclusive pela legislação, é que, se possível, e a única ressalva é ressalva médica, não é ressalva se o Estado tem prótese ou se a sua operadora de saúde também dispõe de prótese no seu estoque, entre aspas. A lei diz que, se possível, o ideal é que no momento que está sendo realizada a mastectomia, ou seja, retirando aquela mama, seja reconstruída a mama, no mesmo ato, no mesmo tempo cirúrgico. Não é o que a gente vê na prática, muitas vezes, especialmente no SUS. Então, assim, é importante que essas pessoas tenham ciência desse direito, busquem discutir com seu médico e busquem fazer, como nós já ressaltamos, o controle social no sentido de acompanhar, de questionar, de fazer perguntas, de buscar ouvidoria, de buscar saber por que não, porque o ideal é que a paciente, se ela tem a possibilidade de ser submetida a um único ato cirúrgico e fazer tudo de uma única vez, por que submetê-la a nova internação, novo procedimento cirúrgico, novo risco de infecção hospitalar, que hoje é elevadíssimo? Então, ou seja, é isso que a lei tenta, o legislador quis isto. Agora, se o médico diz, olha, no seu caso, eu não recomendo, por conta disto, daquilo outro, cientificamente, naturalmente fundamentado, que seja feito no mesmo tempo cirúrgico, é importante que a gente dê um período para você se recuperar, restabelecer sua imunidade, o que for, e aí a gente marca um novo procedimento para poder reconstruir. Aí, ok. Salvo isso, o ideal é que faça no mesmo tempo, eliminando e deixando de ocupar um novo leito em momento posterior, especialmente no SUS, que já tem escassez de leito. Escassez de leitos, de profissionais, de materiais e tudo mais. Não é? Agora, doutor, essa reconstituição, em regra, eu não conheço o procedimento, do ponto de vista técnico, ela já é resolutiva. Se ficar algo para resolver depois, um reparo um pouco menor, que não seja tão invasivo assim, também está coberto? É aquele procedimento único e acabou? Se houver necessidade médica, Elias, naturalmente precisará ser muito bem fundamentada, porque a gente tem uma linha tênue aí, nesse tipo de exemplo que você traz, que seria, de repente, o procedimento estético ou necessidade de saúde. Essa é só a discussão que poderá surgir num caso como este. Mas se for uma necessidade do ponto de vista de saúde, ou seja, o motivo de um segundo momento, de uma segunda abordagem cirúrgica para algum tipo de ajuste, é por necessidade e não por uma questão estética. Isso deve ser, sim, coberto. O que a gente precisa sempre ter como ponto fulcral nessa discussão, Elias, é sobre a ótica médica científica de recomendação de benefício para a saúde, de necessidade da saúde, o que é que existe de recomendação e por quê. Isso estando justificado, fundamentado,
tem que se buscar atender a necessidade de saúde da paciente. Não tem que se desviar o foco disto para qualquer tipo de contexto. Tanto o Estado como a iniciativa privada, bem como a paciente também não tem que ter esse foco. O foco é a necessidade de saúde. Ela deve ser atendida. Esse é o principal. O médico, na sua abordagem, ele tem que buscar o melhor para a paciente e a paciente tem o direito de resguardar naturalmente o seu direito sob a ótica de necessidade de saúde. Agora, doutor Juliano, esse tratamento ele tem começo e fim? O começo e fim é determinado pelo médico assistente, que vai dizer, olha, não é mais necessário determinado procedimento. Como é que é isso, doutor? Isso, a médica, ou a alta médica, perdão, ela vem do profissional que acompanha a paciente, do médico assistente. Até porque isso implica, Elias, em vários outros acessos, vamos dizer assim, que esta paciente detém quando ela está principalmente sintomática. E aí a gente já está adentrando aí na questão de benefícios sociais, por exemplo. Existem inúmeros benefícios que só são possíveis de acessá-los se você estiver sintomático, se você estiver em tratamento. Então, tem que se observar com muito critério a alta, vamos dizer assim, dessa paciente, o encerramento daquele período de tratamento, porque isso impactará naturalmente em várias outras questões que essa paciente tem direito de acessar. E vale a pena deixar o recado aqui das pacientes buscarem as associações, que são inúmeras aqui no Estado, inclusive, que assessoram do ponto de vista de prestar esclarecimento, informação para essas pacientes. Doutor Juliano, vamos pegar casos aqui, porque o câncer é uma doença multifatorial e tem uma série de variáveis. Vamos imaginar aqui de que o pior aconteceu, de que apesar de todos os investimentos técnicos, científicos, a gente não consegue mais debelar. Esse tratamento pode seguir para um home care? Partindo sempre daquela ótica, como nós falamos, da necessidade de saúde, né? Então, assim, esse desdobramento, esse agravamento, na realidade, da patologia, né, independe da paciente. Então, é uma consequência, muitas vezes, de todo esse curso de período de tratamento que se deu. Então, a paciente precisa ser assistida, tanto pelo Estado como as operadoras, de acordo com a sua necessidade. Então, se há hoje uma prescrição, sempre fazendo só essa ressalva, Elias, se há uma prescrição de home care, há uma necessidade previamente constatada do ponto de vista de saúde. Então, a prescrição é formulada e deve ser atendida tanto pelo SUS como pelo Sistema Único de Saúde. Isso simplesmente faz parte do tratamento daquela paciente, daquela patologia. Não é só restrito a medicamento, a procedimento cirúrgico, de maneira nenhuma. O tratamento é integral, completo, amplo e vale destacar a previsão constitucional, inclusive. A saúde é um dever do Estado, é um direito dessa paciente receber assistência adequada, de acordo com a sua necessidade, sempre trazendo aqui à baila um princípio importantíssimo, que é a individualização do tratamento, né? Então, ou seja, o tratamento é individualizado, é direcionado para aquele caso. Uma paciente precisa de uma abordagem em um formato, outra paciente com a mesma patologia, com um período de diagnóstico parecido, precisa de uma abordagem distinta, porque nós somos seres humanos únicos, distintos e fisiologicamente, inclusive. É importante, né, que isso seja do interesse tanto do público quanto do privado, dos planos de saúde, porque alguém que é diagnosticado cedo passa por procedimentos menores, chega à cura. Então, doutor Juliano Pessoa, é sempre um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço, Elias, foi uma satisfação, estarei sempre à disposição. Doutor Juliano Pessoa, advogado, especialista em direito médico e da saúde. Outubro Rosa, a gente tem leis que auxiliam mulheres com câncer de mama e você precisa procurar um advogado especializado em direito médico e da saúde da sua confiança.